Fala galera, beleza? Bom, tô aqui para poder gravar mais um vídeo para vocês referente a uma discussão que teve no grupo de refrigeração, aí climatização, alguns grupos que eu participo. Um colega nosso de profissão, ele postou uma dúvida e eu acho que essa dúvida dele deve ser dúvida de muitos profissionais que estão começando na área, né? Que não tem muito conhecimento, então eu vim aqui para poder tentar passar para vocês, esclarecer para vocês essa dúvida, qual que é o funcionamento correto, tá bom? Então vamos lá, qual que foi a dúvida do nosso amigo? Ele tem um freezer horizontal e esse freezer horizontal tem um compressor e esse compressor é aquele modelo de compressor que tem um resfriador de óleo lá embaixo, tem mais aqueles dois tubinhos, igual esse da foto aqui, ó. Tem aqueles dois tubinhos que faz o resfriamento do óleo do compressor. Qual que é a finalidade, né? Como é o resfriamento do óleo desse compressor? Na verdade, como que ele funciona? O nosso compressor, ele gera um trabalho, tá? Esse trabalho gera um aquecimento no compressor. Enquanto mais baixo for a temperatura de evaporação do nosso equipamento, maior vai ser o aquecimento do nosso compressor. E se o nosso compressor aquecer muito, o alto aquecimento do nosso compressor vai também fazer o nosso óleo aquecer. E se chegar até uma certa temperatura, em torno de 120, 130 graus de temperatura, esse óleo ele começa a perder propriedades. Esse óleo para de lubrificar, tá? E aí, qual foi a solução que o fabricante, que os engenheiros lá da fábrica do compressor encontraram para poder resolver esse problema? Colocar o resfriador de óleo. E como que funciona o resfriador de óleo? Nós temos aqui o nosso compressor. Vou desenhar aqui o nosso compressor. O nosso compressor ele tem o tubo de descarga. Então desenhei aqui o tubo de descarga. Vou desenhar aqui embaixo, ó, um em cima do outro, porém a gente sabe que é um do lado do outro, né? Mas aqui, como não é 3D, eu não vou conseguir desenhar um do lado do outro. Então eu desenhei um em cima do outro aqui, que é o tubo resfriador de óleo. O tubo de descarga do nosso compressor, ele sai numa temperatura aproximadamente de 100, 110, 120 graus Celsius. E aí esse tubo ele é resfriado um pouco e depois ele volta para o nosso compressor. Como que isso funciona? Nós temos no nosso condensador um pré-condensador. Então aqui em cima, vou desenhar aqui, ó, um pré-condensador. Esse pré-condensador, ele esfria o fluido refrigerante, né? O fluido ele vai sair daqui do nosso compressor a mais ou menos 100, 120 graus Celsius. Esse fluido ele vai dar uma esfriada. E aí ele volta aqui, ó, pro nosso compressor, pro resfriador de óleo, para o tubo que resfria o óleo. A quantos graus? A mais ou menos aqui 80 graus, 70 graus, né? 70 graus Celsius. Poxa, Ricardo, mas ele está chegando a uma temperatura alta ainda. Concordo com vocês, o fluido ainda está chegando a uma temperatura alta. Porém, essa temperatura de 70 graus é mais baixa do que a temperatura que o óleo fica. O óleo fica em torno de 100, 120 graus Celsius. Se o fluido chega a 70 graus Celsius, ele rouba um pouco de calor do óleo, fazendo com que o óleo resfrie. Então o fluido ele vai entrar no nosso no nosso tubo de resfriamento de óleo, saindo do nosso pré-condensador, entra no tubo de resfriamento de óleo a mais ou menos 70 graus Celsius. E ele sai do nosso tubo de resfriamento de óleo a mais ou menos 80, 90 graus Celsius. Porque o fluido ele ganha calor quando ele passa pelo óleo. Por isso que é um tubo de resfriamento de óleo. Ele vai esfriar o óleo que está no nosso compressor. E aí esse tubo ele volta e aí continua fazendo lá a nossa condensação e aí vem até o nosso filtro secador, tá? Então aqui está o nosso filtro. É óbvio que dependendo do equipamento, esse tubo nós temos um condensador, depois ele vai lá para dentro do gabinete, né, para poder esquentar alguma coisa lá no gabinete quando a gente tem
quando não tem resistência de porta, né? No caso do nosso cliente, do nosso amigo que fez essa postagem, é um freezer horizontal. Mas se for uma geladeira também, um refrigerador, existem refrigerador que também tem o tubo de resfriamento de óleo, tá? Então vai ter lá na porta do freezer uma tubulação passando lá para poder aquecer a porta, para não deixar suar, para não deixar as gachetas endurecer, né? Então tem também todo um aquecimento lá na porta que é feito pelo tubo de condensação, tá? E aí ele vem para o nosso filtro, aí do nosso filtro vai para o nosso capilar, evaporador, evapora, vira vapor de novo e volta para o nosso compressor. Tem todo aquele processo, beleza? E aí qual que foi a dúvida dele? Se ele podia eliminar esse tubo e fazer um jumper aqui, ó, porque no caso desse nosso amigo, estava vazando fluido refrigerante aqui, porque o tubo de descarga, o tubo de sucção deste compressor é bem em cima no tubo do resfriamento de óleo. Então provavelmente ele deveria suar um pouco, escorria a água e essa água fez com que o tubo enferrujasse e desse um vazamento bem aqui no pé do compressor. Então ele queria fazer isso daqui no equipamento, né? Fazer esse jumper aqui para não perder o sistema, mas ele ia matar o resfriamento de óleo. Então veja só, pessoal, quando a gente faz isso daqui num compressor que tem resfriamento de óleo, nós vamos fazer o compressor aquecer muito, o óleo vai aquecer muito. E isso vai fazer com que o óleo perca a propriedade e vai trazer problema para o compressor, tá? Então a gente não pode fazer isso, tá? Se fizer isso, vai prejudicar o funcionamento do compressor, o compressor vai diminuir o tempo de vida útil, tá? E com isso daí também tem um outro detalhe que as pessoas não se atentam. Veja bem, eu tenho um equipamento que tem o tubo de resfriamento de óleo no compressor. Isso quer dizer que a temperatura de evaporação dele é muito baixa. Queimou aquele compressor. Aí eu vou lá na loja comprar um compressor, por exemplo, um compressor de 1/4, 1/3, que tem o resfriamento de óleo, só que o vendedor fala, olha, eu tenho um compressor de 1/4 ou de 1/3, só que ele não tem o resfriamento de óleo. É compressor sem resfriamento de óleo. Posso colocar esse compressor sem resfriamento de óleo num sistema que precisa do resfriamento de óleo? Pessoal, não posso. Se eu fizer isso, eu vou comprometer aquele outro compressor. Porque se o meu compressor anterior, que estava instalado no meu equipamento, tem o resfriamento de óleo, é porque a temperatura de evaporação é muito baixa, a temperatura do meu compressor, descarga do meu compressor é muito alta, vai aquecer muito o óleo, por isso que eu preciso do resfriamento de óleo, tá? Agora, se for o contrário, eu tenho um equipamento com compressor de 1/4, de 1/3, de 1/5, e esse meu compressor não tem o resfriamento de óleo. Mas eu chego lá na loja para poder comprar este compressor e o vendedor fala, olha, eu tenho esse compressor com essa potência, só que esse compressor, ele é com resfriamento de óleo. Posso colocar esse compressor com resfriamento de óleo no meu equipamento, que era com compressor sem resfriamento de óleo? Aí eu posso, aí não tem problema. Por quê? Por mais que eu esteja colocando um compressor que tem resfriamento de óleo, mas a temperatura de descarga do meu compressor anterior não é tão alta. Então, aquele compressor que eu coloquei que tem resfriamento de óleo, não precisa ser ligado ao resfriamento de óleo, porque ele não vai atingir uma temperatura onde o óleo vai perder propriedade, tá? Então tem que tomar cuidado nesse detalhe para você não prejudicar o funcionamento do equipamento do seu cliente com a queima precoce do compressor. Principalmente fazendo isso aqui que o rapaz queria fazer, eu acho que ele fez, né? Depois ele postou uns vídeos lá, eu acho que ele chegou a fazer, eu não olhei o vídeo dele. Fazer isso aqui, esse jump, né? Esse fechamento no tubo do pré-resfriador de óleo, sendo que eu preciso do resfriamento de óleo do compressor. Eu vou diminuir o tempo de vida útil do compressor, o compressor vai queimar antes do tempo, tá? Então, pessoal, é só essa dica que eu tinha para dar para vocês, referente ao nosso amigo aí que postou essa dúvida, né? E outros companheiros nossos de profissão
falou para ele que ele podia fazer. Então eu acabei vendo a falta de conhecimento nesse detalhe dos nossos amigos profissionais da área. Então por isso eu estou gravando esse vídeo para tentar explicar como que funciona a parte de resfriamento de óleo do compressor e qual que é a sua finalidade, beleza? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica, tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal quem não é inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.